Quero assim dar um bom dia a cada um dos amados irmãos. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos assim à casa do nosso Deus. Agradecemos a presença de cada um dos irmãos, aqueles que nos assistem também. Vamos nos colocar de pé, vamos realizar uma oração nesse momento, em agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos assim na sua casa. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos que o Senhor possa abençoar cada irmão que aqui chegou, para esse espaço daqueles que ainda virão, Senhor. Abençoa também aqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa recuperar a saúde de cada um. Edifica as nossas vidas, que ao final deste culto possamos dizer que foi bom estar na tua casa. Assim também abençoa os louvores que serão entoados e também o mensageiro dessa manhã. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 351, Direção Divina. Três, cinco, um. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que sempre seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas, e eu tenho por bem-vindo teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas dantes na sangrenta cruz, por meus pecados foram transpassadas, e posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, eu tenho a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Eu tenho em seu poder constante amparo, forte é seu braço, imenso seu amor, e em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Convido a amada igreja a colocar-se de pé. Vamos cantar mais um cântico, um hino nessa manhã. Cântico Dia da Vitória. Logo após estaremos realizando a leitura da palavra de Deus, vamos cantar o Dia da Vitória. Como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei,
e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Não haverá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade o que eu sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Amém. Amém. Ainda de pés, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 8. Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 8. Livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 8. Vamos realizar essa leitura da palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Amém? Oremos ao nosso Deus. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa. Te pedimos que assim possa aplicar a tua palavra em nossas vidas. Abençoa cada irmão que aqui está e apressa os passos dos que ainda virão. Que ao final deste culto possamos sair edificados pela Tua Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos cantar mais um cântico. Quando estivermos entoando esse cântico, os irmãos podem entregar o dízimo do Senhor. Vamos cantar Buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas.
aleluia, aleluia, de pão o homem viverá, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 17, versículos 12 e 13. Êxodo 17, versículos 12 e 13. Êxodo 17, 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor, registrada no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 12 e 13. Fala assim o Senhor, através de sua palavra escrita. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. O povo de Deus disse: querido Pai, a tua palavra foi lida, agora fala a nós nesta manhã através do teu servo, para a glória do teu nome. Seja edificada a vida espiritual do teu povo, Pai. Pedimos em favor daqueles que não puderam chegar por motivo de enfermidades físicas, que o Senhor venha restabelecer a saúde deles, para que nos próximos cultos já estejam conosco. Também aqueles que estão doentes espiritualmente, estão enfraquecidos na fé, que não vieram. Olhai para eles com olhar de misericórdia, levanta-os, ó Deus, da fraqueza espiritual. Traz de volta, Pai, aqueles que outrora te serviram, cantavam aqui conosco, cantaram conosco e hoje já não estão mais cantando. Traz-os de volta para que venham te servir. Nós pedimos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Efeitos da cooperação na obra de Deus. Efeitos da cooperação no trabalho de Deus. Aqui nós vamos hoje meditar nessa manhã, para nós conhecermos os resultados, os efeitos da cooperação de cada crente, de cada indivíduo, para com o trabalho do Senhor. Esses efeitos da cooperação trazem bons resultados no trabalho de Deus. Primeiro, grande sucesso no trabalho cristão. Grande sucesso no trabalho do Senhor. Moisés era um homem de Deus e israelitas estavam em guerra. E os inimigos estavam vencendo, porque Moisés, enquanto ele estava de mãos estendidas, Israel vencia. Quando ele abaixava as mãos, Israel perdia. E assim eles estavam. Então, observando tudo aquilo, Arão e Hur chegaram perto dele, colocaram uma pedra ali. Moisés sentou-se, porque ele estava em pé.
pé o tempo todinho. Cansou? Cansa. Colocaram uma pedra e Moisés sentou-se. E cada um ficou do lado de Moisés, aguentando o braço dele. E ele ficou de mãos erguidas ali, e o povo de Israel venceu. Então, nos está mostrando aqui o pastor, o líder, irmãos, ele é um ser humano, ele cansa. Se ele sozinho for fazer o trabalho do Senhor, não fará, não terá êxito. Precisa de todos, precisa da compreensão de cada um. Grande sucesso no trabalho de Deus haverá quando todos se conscientizarem que o trabalho de Deus precisa da contribuição, da cooperação de cada crente. Isso nos dá suporte em tempo de necessidade, vai dar suporte, segurança em tempo de necessidade. Arão e Hur ficaram ao lado de Moisés e sustentaram seus braços, levantando para segurar a vitória contra Amaleque. Moisés estava de mãos levantadas, estava em pé, e os amalequitas estavam lutando contra Moisés, contra os israelitas. E eles precisavam então, Moisés estava sozinho na batalha. Moisés era aquele homem de Deus que estava ali representando o poder do Senhor, a autoridade de Deus contra seus inimigos. Mas Moisés era um ser humano, e ele então começou a cansar. E ele começou então, os braços começaram a cansar. Eu, quando estou regendo, se eu for reger, logo nos primeiros minutos, eu já começo a sentir o braço cansar por causa da falta de exercício. Então, o braço começa a cansar. Agora você imagina, o camarada passar o dia todinho ali, tá de braço assim, todo o tempo assim, de mãos levantadas. Então, não era só Moisés que teria que fazer isso, lutar. Era necessário que alguém visse, alguém compreendesse e entendesse da necessidade que tinha todo o povo de Deus para ajudar os líderes. E quem estava então perto dele? Arão entendeu isso, Hur entendeu isso. Um deve ter falado ao outro, ia para outros, que Moisés precisava de ajuda. O pastor é um ser humano, igual a você, igual a você. Ele cansa, ele sente tristeza, ele sente dor. Tudo isso ele sente. E se ele ficar sozinho na obra, o trabalho não cresce. Como crentes em Jesus Cristo, é necessário que ajudemos a liderança da igreja, da congregação, como crentes em Jesus Cristo. É necessário, irmão, que nós tenhamos esse entendimento. Deus, ele poderia ter guiado o povo de Israel sozinho, sem precisar de Moisés, ter tirado o povo de Israel do Egito, sem precisar da ajuda de Moisés. Jesus Cristo poderia ter feito todo o trabalho que ele fez, sem pedir ajuda dos discípulos, ou sem chamar um só discípulo. Mas não, ele chamou 12 homens para fazer a sua obra, o seu trabalho. Se ele quisesse hoje, ele estaria fazendo o trabalho dele sem precisar da nossa ajuda. Mas ele chamou homens para trabalhar. Ele chamou seres humanos que ele comprou com o próprio sangue dele para fazer a sua obra. Então é preciso que a igreja entenda, que cada crente entenda que o trabalho de Deus depende de cada um de nós. Compartilhar responsabilidades. O pastor não pode fazer o trabalho sozinho. Compartilhar responsabilidades. Eu estava pensando que esse ano eu não vou pedir esmola para Deus. Podem estar na certeza que esse ano não vou pedir esmola para Deus. Tá? Chegar no final do ano, a lista é passada dos cargos. Quem quiser assumir cargo, assume. Quem não quiser vai ficar em branco, porque eu não vou pedir esmola para Deus. Porque eu estou pedindo todo ano, eu tenho que pedir esmola e os irmãos... Vai sair, irmão, aceita esse cargozinho aqui, pelo amor de Deus, dá essa esmolinha para o Senhor, essa oportunidade para ele, que o trabalho tem que ser feito, você sabe, né, irmão? O Senhor é muito especial, Deus não é tão especial, Ele não é essas coisas todas para você, não. Então dê uma esmolinha para Ele. Não vai ter esmola para Deus, eu não vou pedir mais esmola para Deus, não, nem esse ano, nem nos outros anos. Porque tem que haver uma compreensão, um agradecimento a Deus.
Irmãos, Deus não precisa de você. Nós não merecemos fazer nada para Deus. Agora, Ele precisa que você entenda e compreenda, seja grato a Ele, que Ele está dando uma oportunidade para que o trabalho dEle seja feito, que você possa fazer, porque Ele é santo, é Deus puro. Ele poderia pegar os anjos e fazer tudo isso. Mas Ele colocou eu e você para fazermos o trabalho juntos. Não é maravilhoso, irmãos? Não é? Maravilha, não é isso? Olha aqui, a Stephanie aqui ajudando. Eu não sei fazer essa parte que ela está fazendo. E ela está fazendo. A Raquel já sabe fazer. E então cada um assumindo a sua parte, fazendo. Maravilha para o trabalho de Deus. Então é isso que cada um tem que entender, compartilhar responsabilidades. Senhor, eu sou grato a Ti por estar me dando essa oportunidade de fazer algo para Ti, Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é que é importante para nós ter esse reconhecimento daquilo que nós somos, que não merecemos, e da importância do trabalho de Deus. A luta, irmãos, não é fácil. Você já viu luta ser fácil? É? Algumas lutas que eu já vi assim, lá no passado, que às vezes quando eu assistia na televisão, luta de boxe, era o Mike Tyson, né? Que ele chegava no ringue e só fazia pum, e o camarada caía. E ele já ia embora com os milhões dele no bolso. Mas aqui nós temos uma luta que Paulo nos diz que essa luta não é contra carne e sangue, mas são contra poderes espirituais. E Satanás vai trabalhar para impedir que você se desenvolva e cresça no trabalho do Senhor, para que você seja grato a Ele e assuma essa responsabilidade. Então a luta não é fácil, o inimigo é terrível e exige-se comprometimento com Deus. Então veja bem, Moisés estava numa luta contra Amaleque, ele era o rei dos amalequitas, e então nós estamos lutando. Há um rei, que é o rei do reino das trevas, chama-se Satanás. E nós estamos vivendo uma luta diária contra ele. E ele não é fácil. Somente pelo poder de Deus que ele é destruído, que nós alcançamos a vitória. Orar em favor do líder espiritual é de suma importância. Tem muita gente que acha que o pastor não precisa de oração. Pois eu digo para você, meu amado, se você não tiver nada para fazer durante o dia, orar em meu favor. Ora em meu favor, favor da minha família, que eu lhe agradeço muito. Eu lhe agradeço. Não fico com raiva, chateado com você se você orar em meu favor. Orar em favor dos líderes, para que Deus dê orientação, para que Deus dê conhecimento a Ele para conduzir o seu povo. Maravilha do amor de Deus. Nós precisamos viver assim, orar. É a única maneira que nós temos de conversar com Deus, é orando. Irmãos, de dia de quarta-feira nós olhamos para o culto. São bem poucos os irmãos que vêm conversar com Deus. Todos orando em favor. É na quarta-feira que nós compartilhamos nós compartilhamos uns com os outros das nossas dificuldades, nossos planos, o que está acontecendo diariamente conosco. É nas quartas-feiras, nessa reunião de assembleia, onde todos estão reunidos, onde eu divido com você, você divide comigo, e nós vamos caminhando junto, orando uns pelos outros, orando pelo pastor. Quando o líder sente o apoio da igreja, suas forças se renovam e os obstáculos são vencidos. Moisés, quando ele sentiu o apoio de Arão e de Hur, as forças dele se estabeleceram. Ele poderia dizer: eu não estou só nesta luta, o povo de Deus está comigo. Arão, ele estava dizendo: vamos, Moisés, porque eu estou contigo. Hur dizia: Moisés, eu estou contigo, estou segurando as tuas mãos, você não está sozinho. Quando o pastor ele sente o apoio da igreja, o trabalho da igreja, os irmãos unidos, então ele tem força, as forças deles vão crescer, as forças se renovam e os obstáculos, irmãos, são vencidos. Amaleque foi vencido quando Arão e Hur, eles ajudaram Moisés. Quando todos se unem, se comprometem, dividem a responsabilidade, então o adversário é vencido. Nós precisamos estar unidos.
os efeitos da cooperação no trabalho de Deus, da vitória em tempo de guerra. Lá em Juízes, vamos olhar para Juízes, olha lá para o livro de Juízes, depois de Josué, tá? Juízes, capítulo 20, Juízes, capítulo 20, versículo 11 a 13. Então vamos olhar lá, Juízes 20, de 1 a 13. Aliás, 11 e 13, né? Juízes 20, 11 e 13 a 13, ele diz assim a palavra do Senhor. Assim, se ajuntaram contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem: que maldade é essa que fez entre vós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Então veja bem, vitória em tempo de guerra, guerra espiritual, guerra em que nós vivemos. Israel estava vivendo uma guerra moral, espiritual e ética. Tribo de Benjamim pegou a concubina daquele levita e matou. Hoje seria estupro, um estupro terrível, fizeram coisas terríveis com ela. E eles ficaram rindo, os criminosos. E essa notícia se espalhou em Israel o que aqueles homens tinham feito. Israel se uniu e ficaram então pensando, mas o que está acontecendo em nosso meio? Isso nunca tinha acontecido, nem no meio das nações ímpias isso teria acontecido. E por que agora isto aconteceu? Por que isto aconteceu? Os israelitas agora se uniram para eliminar o mal cometido dentro das tribos de Israel. Os israelitas se uniram. Nós temos que eliminar o mal, o pecado, dentre as nossas tribos, para que Deus não venha nos amaldiçoar, para que não venhamos também ser convenientes com o pecado, para que não venhamos concordar, achar as nações estranhas de que nós estamos concordando com isso. Não somos coniventes com o pecado. Não somos coniventes com o pecado. Então, a nação se reuniu. A tribo de Benjamim não entregou os criminosos que mataram a concubina do levita. Eles foram mais leais à sua própria tribo do que às leis de Deus. Quando eles chegaram e perguntaram a eles, aos da tribo de Benjamim: cadê os criminosos? Cadê aqueles que fizeram essa grande maldade em nosso meio aqui? Deem-nos ele para que eles sejam mortos e eliminados do nosso meio. Mas a tribo de Benjamim disse: não, não e não. Não vamos entregá-los. Vamos deixá-los onde eles estão. Amados, a igreja, ela precisa entender uma coisa. Todos têm que entender que a nossa lealdade é a Deus e não aos homens. A lealdade é a Deus e não aos homens. O pecado elimina, o pecado ele destrói, ele arrasa com a reputação de qualquer um crente. Muitas das vezes, em assembleia, quando é necessário disciplinar um membro, porque ele está com problema, ele não quer obedecer a palavra de Deus, quando que Jesus disse: se tem alguém contra ti, alguma coisa contra teu irmão, vai lá com ele, e se ajeita lá com ele. Mas se ele não te ouvir, chama outras testemunhas, e se não der ouvido a testemunhas, leva à igreja, e se não atender à igreja, considera como gentil publicano. Considerar como gentil publicano, na linguagem bíblica, isso significa o quê? Considerar como uma pessoa ímpia, um não filho de Deus, porque ele se rebelou contra Deus, não quis atender. E aí tem irmãos que dizem assim, às vezes se é um parente, ele se esquiva e diz: não, eu não vou, porque aqui é meu parente, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, não interessa quem ele seja, quem ela seja. A igreja, ela tem que olhar isso. O mal
tem que ser tirado do meio da igreja para que Deus possa abençoar a sua igreja. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, nós temos que ser leais a Deus. A igreja precisa estar unida para combater o pecado que derrota a vida espiritual da mesma. Se ela não se unir, o pecado vai derrotá-la. Em vez dela derrotar o pecado é que vai derrotá-la. Então, o amor à palavra de Deus deve estar acima de vínculos familiares, seja ele qual for. Qualquer vínculo familiar ou de amigos, a lealdade à palavra de Deus está acima de tudo. Olha o prejuízo que deu. A tribo de Benjamim foi quase toda eliminada, destruída por causa da desobediência deles para com Deus. Eles preferiram esconder o pecado ali dentro, no meio deles, a obedecerem a Deus. Se eles tivessem entregado aqueles criminosos, não teria sido eliminada quase toda a tribo de Benjamim. O prejuízo não seria dessa maneira tão grande. Quando a igreja, ela não corrige, as coisas erradas acontecem. Conheço uma pessoa que o filho praticou algo de errado e ele chegou na igreja e disse ao pastor, disse para toda a igreja: irmãos, o meu filho fez isso, precisa ser excluído. Mas a igreja não quis, o pastor não quis e nem a igreja discipliná-lo. Porque, irmãos, a igreja, quem exclui na realidade não é a igreja. A igreja, ela acata a responsabilidade, a autoridade de Deus de disciplinar, porque ele se rebelou contra Deus e mandar para fora. Mas na realidade o cidadão já está excluído por causa das ações dele que ele praticou lá fora. Então ele já se excluiu ele mesmo da comunhão com Deus. E o que a igreja faz? Tirar do rol de membros, da sua comunhão interna. Então, se a igreja não tomar uma atitude, e aquele irmão sabe o que ele fez? Ele saiu da igreja. Ele foi para uma outra igreja onde tivesse amor à palavra de Deus. Se a igreja não tiver atitude, ela vai sofrer as consequências. Irmãos, ao proteger os seus parentes, a tribo de Benjamim mergulhou em um nível de imoralidade tão baixo como daqueles criminosos. Quando a tribo de Benjamim ela protegeu, aqueles criminosos se tornaram iguais. Quem protege o erro é errado igualmente ele. Se você apoia erro ou erros, você é igual àquele. Se você compra algo roubado, você é tão ladrão quanto aquele que roubou. Ainda pior do que ele. Então, a tribo de Benjamim desceu aquele nível mais baixo que tinha, moralmente, espiritualmente e eticamente. Arrasou com todo o testemunho deles. Eles ficaram sem bom testemunho, sem nada. Assim a igreja, ela perde tudo isso quando ela deixa de aplicar a palavra de Deus. Se a igreja não punir o mal, descerá ao nível espiritual tão baixo que destruirá toda a sua vida e testemunho espiritual. Tudo que ela tinha levado acima, ela vai destruir. Ela vai descer a esse nível espiritual lá embaixo. E as pessoas não vão mais acreditar na vida da igreja, no testemunho dela. Então nós precisamos estar unidos contra o mal. Nós precisamos estar unidos contra o inimigo maior que nós lutamos diariamente. As coisas vêm, elas vêm lá de fora, elas querem entrar na igreja, e a igreja tem que combater aquilo que vem de fora, o mundanismo, tudo a igreja tem que combater. E quarto, os efeitos da cooperação no trabalho de Deus é que fortalece em grandes projetos para o progresso da obra de Deus. Quando esses efeitos da cooperação no trabalho de Deus, irmãos, é feito, é conhecido em grandes projetos. Quero lembrar-lhes, a igreja é luz e sal do mundo. Vamos olhar para Neemias. Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, versículos 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor, Neemias 4, 16 e 17.
diz assim a palavra do Senhor: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Eles estavam levantando os muros de Jerusalém, reconstruindo os muros que os inimigos tinham derrubado. Agora, havia forças externas que queriam desvanecê-los, que queriam desanimá-los, e eles precisavam então reconstruir aqueles muros de Jerusalém. E Neemias viu que o povo estava desanimado, e ele começou então a animar o povo. A obra precisava ser concluída. A obra precisava ser concluída. Vamos falar aqui de duas coisas, do lado espiritual e do lado material. Amados, muitas das vezes quando nós queremos erguer, a sua vida outrora estava lá embaixo, você, através do seu testemunho, destruiu toda a tua vida, saiu dos caminhos do Senhor, abandonou, fez tudo, e um dia você volta para o Senhor. Você vai reconstruir a tua vida espiritual. Não é, se já é um salvo, não é a salvação, não é receber Cristo como Salvador novamente, mas uma reconstrução da vida espiritual. Pode ter certeza que o inimigo vai fazer de tudo para você querer desistir. Ele não vai facilitar em nada, mas em nada mesmo ele vai facilitar. Então, nós precisamos de uma coisa, aqui Neemias ele nos mostra que nós temos que nós temos que fazer duas coisas: trabalhar e também estar com armas em punho. Sabe o que significa isso? Paulo vai lá para Efésios e ele vai dizer o seguinte: as armas, a armadura, ele diz que nós devemos vestir das armaduras do Senhor, não é isso? Que combate o mal, que vence o mal. Então nós temos que estar com a armadura. E amados, a espada é a palavra de Deus, mas o crente não tem nem a Bíblia, ele não estuda a Bíblia. Como é que ele vai vencer o inimigo? Então nós precisamos participar também do trabalho do Senhor, dos cultos, das atividades da igreja, para nós crescermos espiritualmente, e estudando a Bíblia, a palavra de Deus, que é a espada. E então, uns com os outros, todos ajudando, todos unidos, nós vamos vencer. Aquele irmão que estava com dificuldade, a igreja é unida, o irmão unido, irmão, pode contar comigo, eu estou com você, eu estou ao seu lado. Aquele que está mais forte, levanta o que está mais fraco, dando a mão para o outro, e assim o trabalho de Deus cresce. As pessoas que trabalhavam nos muros enfrentaram a contínua ameaça dos que não queriam ver Jerusalém reconstruída. O muro de Jerusalém era ameaça para os de fora. Hoje esse muro representa para nós a nossa fé, o nosso conhecimento, a vida espiritual reedificada, e o inimigo não vai gostar. Nós precisamos reconstruir a nossa vida espiritual. Não importa o que outrora foi, o importa é agora. É o seu desejo, é a sua visão de querer servir a Deus, ter uma vida que agrade ao Senhor. Quantos, lá em casa, quando eu estou orando, eu vou me lembrando daqueles que outrora estavam aqui, cantavam e ajudavam no trabalho de Deus, e hoje já não os vejo mais, e eu menciono o nome deles a Deus. Aqueles que eu vou me lembrando, aí eu vou notando nome por nome, dizendo ao Senhor: ô Pai, traz de volta a eles, para que eles voltem a te servir. Irmãos, isso também no trabalho secular. No trabalho nós temos, eu quero dizer para os irmãos, olha só aqui uma quadra aqui ao lado para fazer essa área social. Se só 2 ou 3 se levantarem vai ser difícil, não é isso? É quase impossível nós construirmos. Mas se todos tiverem o mesmo objetivo, nós vamos conseguir, não é isso? Nós precisamos estar unidos. Neemias adotou medidas sábias e práticas para combater as ameaças. Vamos olhar aqui. Ele pôs guardas em pontos fracos. Eram pessoas que estavam olhando aquelas partes mais fracas que tinham. Então ali eles estavam ajudando. Nós precisamos, irmãos, de cada um de vocês, olhar quais são os pontos fracos nossos. Hoje, para a construção aí ao lado,
nós precisamos de finanças, não é isso? De verbas. Então nós precisamos de irmãos chegar com cada um e dizer: irmãos, se a dificuldade está em o irmão chegar e dizer para nós: quanto é que você vai ajudar? Olha, eu estava conversando com a irmã, ela estava me dizendo que as criancinhas do Clube Vida com Jesus, ela falou do projeto aqui, e sabe o que as crianças falaram? Tia, deixa nós ajudar vocês vendendo os projetos de vocês, deixa nós vender, porque nós queremos. Eles ficaram animados quando souberam da notícia da construção desse anexo aqui ao lado. Amados, no lado espiritual também é a mesma coisa. Chega com o teu irmão e fala assim para ele: irmão, o senhor está com dificuldade na vida espiritual, eu quero orar com você, eu quero estar sempre ao teu lado. Segunda coisa que Neemias fez: lembrou aos trabalhadores que deveriam ter armas à mão e lutar por Deus, pelas suas famílias e pela nação de Israel. Neemias lembrou: irmãos, lembrem-se que nós temos que trabalhar pela nação, por Deus e pela tua família. Lado espiritual, lembre-se de uma coisa: primeiro nós temos que lutar por Deus, o trabalho é de Deus, nós precisamos crescer. Segundo, o benefício espiritual da tua família, não é isso? Terceiro, o benefício espiritual de toda a igreja. Lado material, vamos olhar para cá. O trabalho é do Senhor, não é de Deus? Mas pastor, isso aí um dia vai ficar assim, irmão? Se nós fôssemos pensar assim, também esse templo aqui não estava construído, não era isso? Nós estávamos no meio do sol aqui, porque vai ficar, isso aqui vai ficar, estava no meio do sol. Você não tinha casa nenhuma, porque não vai ficar tudo? Então o trabalho é de Deus. O trabalho é de Deus. Segundo, a tua família vai ser beneficiada com o trabalho, não é isso? E terceiro, toda a igreja vai ser beneficiada, porque tudo que vai ser feito aí é para o benefício do crescimento espiritual da igreja. E você, já se lembrou daquele aniversário que você quer fazer? Aí você chega, não vai pagar lá fora, você chega e diz: irmãos, eu quero fazer meu aniversário aqui, o culto de aniversário você faz aí ao lado, casamento aí ao lado. Isso aqui é para a juventude fazer as suas brincadeiras, trabalhar com as crianças. E o trabalho, agora lembre-se, toda a igreja será beneficiada com o trabalho de Deus. Então, é ação. Neemias diz: enquanto uns trabalhavam, eles estavam com a arma na mão. Então, vamos trabalhar, está em ação, cooperando, contribuindo com a obra do Senhor. E terceiro, ele estabeleceu turnos de trabalho, de modo que os que ficassem vigiando enquanto os outros dormiam. Neemias sentiu cansaço, ele disse: olha, uns precisam trabalhar à noite, outros durante o dia. Quem trabalha à noite vai dormir durante o dia, e quem dorme durante o dia vai trabalhar durante a noite. Então cada um tinha seu turno para que as pessoas pudessem descansar. Irmãos, é conforme a possibilidade de cada um a contribuição no trabalho de Deus. Do lado espiritual também nós contribuímos conforme o nosso conhecimento bíblico da palavra do Senhor para ajudar aquele irmão que está em dificuldades. E agora no trabalho de Deus, a sua contribuição é conforme as suas posses. Mas nós sabemos que tem irmãos, e quando chega na hora de: irmãos, nós precisamos construir aqui ao lado. O que tem a ver? O que tem com isso? Isso é da igreja? Oxe, por acaso tu não faz parte da igreja não, indivíduo ruim? Não quer contribuir, mas usufrui de tudo. Irmãos, eu conheci uma pessoa lá em Quadajás, que quando as irmãs chegavam com essa pessoa e diziam assim: irmão, dá para você dar uma ajudinha aqui para o trabalho, aqui para o departamento feminino? Ah, irmã, eu não posso não, porque eu estou sem dinheiro, não tenho nada. Não tinha nada mesmo na vida não, nem espiritual, nem material. Podia olhar para a vida da pessoa que era uma lástima. Não contribuía com nada, mas também não tinha bênção nenhuma, só a vida que Deus tinha dado para a pessoa também. É uma lástima a vida. Pode olhar a vida daqueles que não querem se envolver no trabalho do Senhor. As dificuldades e adversários, elas podem fazer com que trabalhemos de modo mais inteligente, ou podem fazer com que desistamos dos nossos propósitos. As dificuldades, irmãos, elas podem fazer com que nós possamos trabalhar inteligentemente
Mas se nós não tivermos na graça e no poder de Deus, confiando no Senhor, nós vamos desistir. Se olharmos somente para as dificuldades, nós não vamos a lugar nenhum. Você concorda? Você acredita que nós podemos construir esse anexo aqui ao lado? Mas então vamos nos unir e nós vamos construir. Lado espiritual, você pode olhar, pastor, mas eu já ajudei tanto aquele irmão, aquela irmã, e eles não querem obedecer. Irmão, se fosse assim era muito bom, né? Você falou 2, 3 vezes, a pessoa já atendeu, seria muito bom. Mas lembrando, por quem nós lutamos? Primeiro, lutamos por Deus. Segundo, por nossas famílias. Terceiro, por toda a igreja. Nós estamos lutando por todos, irmãos. É uma luta que envolve toda a igreja. Envolve toda a igreja, tanto lado espiritual como material. Envolve toda a igreja. E nós precisamos estar conscientes disso, de que o trabalho de Deus, ele depende da nossa obediência para com Deus, para fazermos a obra do Senhor. Não podemos nos afastar uns dos outros. Devemos nos unir, confiantes de que todos estão prontos para ajudar. Irmãos, a distância, ela só nos separa, nos enfraquece. E nós precisamos então estar ali lado a lado com outros, sentindo que cada um pode ajudar e que nós não estamos sozinhos. É uma unidade para fazer a obra do Senhor. Todos precisam uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Dar as mãos. Irmãos, conte comigo. Irmão, conte comigo. Eu estou aqui. É assim que nós fazemos. Quando nós fizemos a reforma do templo da igreja 25 de dezembro em Quadajás, amados, sabe quanto nós tínhamos em caixa? R$ 1.200. E só o pedreiro, eu não me lembro quanto é que, não dava para pagar um mês de salário do pedreiro. E Deus abençoou, e o desafio foi para toda a igreja. Se nós formos fiéis ao Senhor, Deus vai nos abençoar e nós vamos terminar essa obra. Teve irmão que disse assim, não disse para mim, mas no pensamento dele, nós não vamos chegar nem à metade, o pastor está maluco. Naquela época eu enfrentava mais desafio assim, estava mais novo, mais corajoso. Nós chegamos ao final da obra. Aí um dia eu cheguei lá, olhei assim, o irmão disse, pastor, o dinheiro está meio ruim para nós terminar essa obra aqui, antes do aniversário da igreja. De manhã cedo, os irmãos chegaram lá, eu que o outro irmão, nós peguei a minha colher de pedreiro, minha desempenadeira, e fui para lá, embucei a parede por cima, a parte toda estava se embuçando com o irmão. Enquanto eu saía só, dando massa corrida, com massa fina, com a desempenadeira, ele vinha por trás sarrafiando, e nós fizemos a obra. A obra completou. Hoje está lá o templo da Igreja Batista 25 de dezembro. Amados, se nós nos unirmos, Deus nos dará a vitória, nós vamos vencer, e nós vamos ver essa obra completa. É preciso que você seja obediente a Deus, e Deus vai nos abençoar. Então, isso são os efeitos da obra, da cooperação no trabalho de Deus. O trabalho cresce, os irmãos se animam, o líder se anima, e o trabalho de Deus é engrandecido, porque nós trabalhamos pelo nosso Deus, pela nossa família e por toda a igreja unida como uma só pessoa, um só pensamento, um só alvo, sob a liderança do nosso Deus. Amém.